Olá, irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Estamos fazendo a abertura de mais um culto, uma bênção, né? Pois Deus tem nos permitido conversar e congregar através dos recursos que temos à nossa disposição, à disposição dos irmãos. Quero também aproveitar aqui e dizer que estou muito feliz em poder saber que no primeiro domingo do mês de junho estaremos novamente reunidos na igreja, conforme anunciado pelo pastor Aderbal. Obviamente que para aqueles que forem, todos os cuidados relacionados ao decreto que ainda está vigente, e muito mais importante do que o decreto é sim a nossa saúde, a nossa segurança. Precisamos ser prudentes como a serpente. Então, eu acredito que se tudo permanecer da forma que o pastor tem programado e planejado, estaremos então no primeiro domingo do mês de junho, na ceia do Senhor, reunidos na congregação. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Antes de ler aqui os versículos, faço um destaque importante acerca desse trecho, pois ele se refere à oração da Ana, a mãe do profeta Samuel, e uma mulher que, através da sua fé, no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus, Salvador, e por que não Jesus, e que ela ansiava por ter um filho, sendo ela uma mulher estéril, e Deus abençoou por nada mais nada menos do que ser mãe do profeta Samuel, um grande juiz, um dos últimos juízes a julgar Israel, ok? E um dos primeiros profetas, se eu não estou enganado, depois de Moisés. E ela, na sua oração, no versículo 6, mostrando uma mulher muito grata a Deus e cheia do Espírito de Deus. Então, ela, no versículo 6, eu faço um destaque, que diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. No versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. E no versículo 9, na parte B, diz assim: não é pela força que prevalece o homem. Mais adiante, a palavra de Deus aqui no livro de Samuel fala sobre a impiedade dos filhos de Eli. Ora, Ana foi presenciada através das suas orações, na sua ida ao templo, pelo profeta Eli, que lá ministrava, lá ele estava como sacerdote da casa do Senhor. E certa vez, ele vendo Ana orar, ele pensou, confundiu e equivocadamente achou que ela estivesse embriagada, E quando na verdade ela estava cheia do Espírito de Deus, ela orava com o coração, mal movimentava e mexia os lábios, e o profeta Eli então interpretou que ela estivesse sob efeito de embriaguez, quando na verdade não, ele se equivocou a respeito dela. Mas o que chama atenção e o que eu quero mostrar vai um pouquinho mais à frente, quando no versículo 27, ainda no capítulo 2, fala sobre um homem de Deus que veio até Eli, e veio da parte de Deus dizer algumas coisas para Eli em função da rebeldia de seus filhos. Houve por parte dos filhos de Eli uma exploração aos sacrifícios, à fé do povo de Israel que ia até o templo para entregar os sacrifícios, orar, interceder e clamar a Deus. E eles se aproveitavam daquela ocasião, os dois filhos de Eli, e em função da rebeldia dos filhos, Eli sofreu severa punição também por isso, porque Deus, através do seu filho, através do sacerdote, do profeta,
trouxe uma advertência, né, a Eli, mostrando a ele, na verdade, né, que os filhos dele estavam desonrando a Deus. Tanto é verdade que mais à frente, ainda no capítulo 2, porém ali no versículo 30, a palavra de Deus diz que porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Então aqui o homem que vinha da parte de Deus, o profeta, estava trazendo sobre Eli, né, a notícia de que os 2 filhos morreriam mais à frente. E isso tudo sobreveio sobre a família de Eli, e está claro na palavra de Deus em função da rebeldia dos seus 2 filhos. Tá? Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos é que, apesar dos filhos terem que honrar os seus pais, como diz a palavra do Senhor em Provérbios, e que eles devem obedecer aos pais para que se prolonguem os dias sobre a terra, nós também, como pais, devemos ter cuidado com relação ao nosso posicionamento diante do comportamento dos nossos filhos. Assim como eu trouxe o exemplo do profeta Eli, que sofreu as consequências em função da rebeldia dos seus filhos e não se posicionou, honrou mais aos seus filhos do que a Deus, foi conivente, vamos dizer assim, para a linguagem de hoje, Deus trouxe então a punição sobre eles, né? Tanto é que anunciou que no capítulo 34, o que diz aqui na minha palavra é que sobrevirá a teus 2 filhos, o Hofni e o Finéias, te será por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. Então, amados, eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento, principalmente nos dias atuais em que vivemos, né, a iminência da volta do nosso Senhor Jesus, que sejamos mais atentos ao comportamento dos nossos filhos e que possamos buscar em Deus a forma de se posicionar, principalmente quando temos filhos adultos, pois é um dever dos pais também permanecer fiel no seu propósito de educar os seus filhos. Amém? Quero convidar os irmãos a orar e que Deus possa nos abençoar cada vez mais no ofício, não apenas de sacerdote das nossas casas, né, como profetas do Novo Testamento, mas como também pais sábios que dão boa direção aos nossos filhos. Vamos orar, irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, o que eu te peço, Deus, é que do teu coração venha, Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Que não seja feita, Deus, a nossa vontade, não seja do nosso jeito, mas que possamos estar no centro da tua vontade como família, para que possamos, Deus, crescer em família e que possamos, Deus, entrar no teu reino em família, Deus. Para que possamos ser dignos de adentrar ao teu reino e que possamos cumprir o teu chamado nessa terra para cada um de nós, pois o Senhor nos chamou, nos predestinou e nos enviou. E antes de sermos profetas do Novo Testamento ou na igreja, nos ensine e nos capacite a ser profeta dentro da nossa própria casa. Que possamos, Deus, dirigir bem o nosso lar, que possamos, Deus, governar bem a nossa casa, pois, caso contrário, não teremos, Deus, credencial para governar a tua igreja. Nós oramos e te agradecemos, Deus, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E, se Deus quiser, então, primeiro domingo de junho, estaremos juntos, congregando e ceando juntos na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu fiz a glória
Eu quero ver agora o seu poder.
Tudo bom? Espero que estejam bem. Desejo a vocês uma boa noite. Estamos com saudade, estamos realmente com os nossos corações apertados de rever a todos e que os irmãos possam estar orando pela nossa igreja. Não só pela nossa igreja, mas também pela igreja que está nos 4 cantos do mundo, aí afora, né? Nós sabemos que tem irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, tanto na área financeira, como na saúde, como na área emocional, que nós possamos estar elevando os nossos pensamentos ao Senhor e pedindo por essas pessoas. Vamos fazer uma oração então? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua direção, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando, ó Pai, da igreja, ó Pai, tanto aqui de Palhoça, ó Pai, como a igreja, ó Pai, do estado de Santa Catarina, ó Pai, do Brasil, ó Pai, e dos 4 cantos do mundo, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando às pessoas, ó Pai, a mansidão, a paz, a tranquilidade, a direção, o sustento, o amor, ó Deus. Que o Senhor possa estar firmando, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, esses irmãos, ó Pai, na rocha que é Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, ó Pai, direção para estar falando da Tua Palavra, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, ó Pai, e direção, ó Pai, para nós estarmos falando, ó Pai, aos irmãos, ó Pai, da maneira, ó Pai, com que eles possam, ó Pai, compreender, entender, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é que está no controle. É o Senhor, ó Pai, que está, ó Pai, agindo, ó Pai, restaurando, renovando, ó Pai, e nos fortificando, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar, ó Pai, transformando os corações, ó Pai, de todos aqueles que nesse momento, ó Pai, estão passando por alguma enfermidade, ó Pai. Que o Senhor possa estar curando, ó Pai, transformando aquele coração, dando aquele coração, ó Pai, ó Senhor, fé, ó Pai, esperança, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando aquele coração, ó Pai, cura aquela pessoa, Deus, se for da sua vontade, ó Pai querido, Pai amado. Nós também te pedimos, ó Pai, que aquelas pessoas que estão passando por algum problema emocional, ó Pai, nesse momento, ó Pai, nós sabemos que aumentou o número, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que estão se suicidando, ó Pai, que estão deprimidas, ó Pai, que estão emocionalmente, ó Pai, passando por dificuldades que nós às vezes nem imaginamos, ó Deus. Que o Senhor possa estar curando, sarando, transformando, restaurando, renovando, ó Pai. Que o Senhor também, ó Pai, aquelas pessoas que estão com um problema financeiro, Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, solucionando de maneira, ó Pai, maravilhosa, ó Pai, ó Senhor, para a vida daquelas pessoas, ó Deus, que às vezes estão sem um prato de comida em casa, ó Pai, que às vezes estão passando, ó Pai, fome, ó Pai, ou estão desabrigados em algum lugar, ó Pai, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão, ó Pai, com os teus, ó Pai, filhos, ó Pai, com pessoas sendo usadas, ó Pai, para estarem lá, ó Pai, auxiliando, ajudando, ó Pai, renovando, ó Pai, ó Senhor, financeiramente, aquelas pessoas também com o auxílio, ó Pai, necessário, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, da Tua igreja aqui de Palhoça, ó Pai, da liderança, ó Pai, dos irmãos, ó Deus. E, ó
ó Senhor, que o Senhor possa estar nos dando, ó Pai, em todo momento, ó Pai, direção, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando em todo momento a sabedoria que venha do Senhor, ó Deus, para nós estarmos agindo, ó Pai, conforme a sua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro, ó Pai, e te agradeço, ó Deus. Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos com saudades, como já foi falado. Nós sabemos que nessa época de quarentena, de isolamento social, nós sabemos que algumas pessoas têm passado por dificuldade, têm passado por muita depressão, muita ansiedade, muito medo. Nós sabemos como tem aumentado o grande índice de pessoas que se suicidaram, de pessoas que estão fazendo mal a outras pessoas. E aqui eu queria estar falando com os irmãos sobre algo maravilhoso que é a intimidade com Deus. O quanto nós precisamos crescer na intimidade com Deus. Nós sabemos o quanto nós precisamos estar buscando ao Senhor. Eu vou estar pedindo para a Priscila ler o texto de Colossenses. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Mas antes de eu estar falando sobre essa intimidade com os irmãos e nós estarmos glorificando a Deus, eu também queria estar falando com os irmãos, em primeiro lugar, sobre a quebra que houve da intimidade com o Senhor, do desligamento que houve através do pecado, dessa intimidade santa com o Senhor. Nós sabemos que lá em Romanos 3:23, todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Nós sabemos que todas as pessoas pecaram, que o pecado entrou na humanidade através da queda. Nós sabemos que o pecado ele nos separa de uma real intimidade com o Senhor. E aqui eu queria dizer para os irmãos que, graças ao Senhor Jesus, nós podemos reaver essa intimidade, podemos restaurar essa intimidade. Mas não como alguns pensam que isso vem de nós como pessoas, que nós temos esse poder de estarmos se ligando novamente ao Senhor. Mas não. Isso é pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Isso é pela graça de Deus nas nossas vidas. Isso é pelo amor que Jesus Cristo pagou sem merecer naquela cruz pelas nossas vidas. E quando nós estamos em Jesus Cristo, nós sabemos que nós estamos restaurados, renovados, alinhados, vivos novamente, que nós estamos sendo tocados todos os dias, estamos sendo ensinados e transformados todos os dias a viver uma vida melhor, a viver uma vida de paz, de mansidão, a viver uma vida maravilhosa em Jesus. Também vou estar pedindo para a Priscila ler 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, como os irmãos viram nesse texto, todas as coisas são lícitas. Nós podemos todas as coisas, nós não somos proibidos dessas coisas erradas, dessas coisas que tiram a nossa paz, dessas coisas que nos atormentam, dessas coisas que nos fazem pecar e pecados que desagradam ao Senhor, porque nós sabemos que todos os pecados desagradam ao Senhor, mas nós sabemos também que tem pecados que existe consequência na terra física maior também. Mas o pecado é um erro, é uma falta de desobediência ao Senhor. Não existe pecadinho e pecadão, mas nós sabemos que todas as coisas nos são lícitas, fala no texto, mas nem tudo nós devemos fazer.
que nós devemos ter domínio da nossa mente, pelo nosso corpo, para nós estarmos nos afastando do mal. E por que eu falo essas coisas aos irmãos? Sabendo que os irmãos já sabem disso, porque é um alerta. Porque nós sabemos que dia após dia nós somos tentados, nós recebemos informações, nós recebemos e-mails, WhatsApps, a televisão na nossa casa nos bombardeia com coisas que não alegram o coração de Deus, não alegram o coração do Senhor. E aqui é algo muito importante, porque nós devemos colocar pensamentos puros, pensamentos bons, para nós estarmos também agradando a Deus. A nossa mente deve ser uma mente que está com pensamentos que agradem ao Senhor. A nossa mente deve estar pensando em coisas para honra, para glória, para exaltação ao Senhor. E quando nós sabemos que o pecado, ele tira essas coisas, o pecado, ele nos tira a intimidade que nós temos com o Senhor. O pecado, ele rasga essa intimidade, ele coloca essa intimidade de lado, ao lado. Mas nós sabemos também que Deus é maravilhoso e misericordioso, e Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos capacita. Então é por isso que nesse momento que nós estamos passando de lutas, de desesperos, nós vemos pessoas fazendo coisas que realmente estão desagradando ao coração de Deus, pessoas que estão tirando suas vidas, pessoas que estão em casa fazendo mal aos filhos, pessoas que estão em casa denegrindo a imagem das esposas, dos filhos. Nós sabemos que altos índices daquilo que não agrada ao Senhor está acontecendo nesse momento. Altos índices de abuso infantil, alto índice de abuso contra mulheres, alto índices de suicídio, porque as pessoas, elas estão sem intimidade com Deus. Muitas pessoas não estão buscando a Deus. Muitas pessoas estão desesperadas, estão com medo, estão cada vez mais apavoradas e não sabem às vezes quem buscar, a quem recorrer. E aqui, meus amados, aqui, meus irmãos, nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos sustenta, um Deus que guarda os nossos corações de tempos em tempos com mansidão, com paz, com amor. Nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que nós temos um Deus que é acima de tudo e acima de todos. É um Deus que não divide a glória dele com ninguém, mas ele é um Deus que nos ama, ele é um Deus que nos separa, ele é um Deus que nos guarda, ele é um Deus que nos zela, ele é um Deus que nos protege, ele é um Deus fiel e ele é um Deus justo. Não ache que Deus está com a sua mão afastada de tudo isso que está acontecendo. Pelo contrário, tudo o que acontece no passado, tudo o que está acontecendo agora e tudo o que vai acontecer no futuro está no controle e nas mãos do Senhor. Que nós possamos buscar essa intimidade com o Senhor. Que nós possamos incentivar as pessoas a terem intimidade com o Senhor. Que nós possamos incentivar as pessoas a estarem buscando Deus. Que aquela pessoa, aquele vizinho que você sabe que está cada vez mais nervoso, ou temeroso, ou com medo de alguma coisa, meu irmão, testemunhe o amor de Deus na vida dele. Ore por ele. Fale para ele do amor de Jesus. Conte para ele as maravilhas que Deus tem restaurado e que Deus tem renovado e aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida de outras pessoas que você conhece. Incentive ele a estar buscando a uma intimidade maior com Deus. Incentive ele a estar se arrependendo. E você também, se está fraquejando na fé, ou se está com algum medo, ou alguma situação que você não está vendo mais solução, que você possa estar colocando aos pés do Senhor, que você também possa estar buscando, orando, falando com os outros irmãos para orarem pela sua vida também, e que você possa estar crescendo numa intimidade com Deus. E aqui eu queria falar alguns pontos
sobre a questão da intimidade com Deus. Como que nós temos essa intimidade com o Senhor? E como nós devemos estar procedendo em agradar a Deus em todo o tempo. Eu vou pedir para a Priscila estar lendo alguns textos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto de João 3,16 é muito conhecido, irmãos. Aqui nós vimos o maravilhoso amor de Deus pelos seus filhos. Aqui nós já começamos a ver o quanto Deus, na sua infinita misericórdia, restaurou através da vinda de Jesus, através do amor dele por nós e o preço que Jesus pagou naquela cruz para nós estarmos sendo mais íntimos, salvos, restaurados e renovados todos os dias. Então em Jesus nós temos uma ligação. Em Jesus nós somos intimamente ligados ao Senhor. Em Jesus, como vocês ouvem eu falar muitas vezes, nós fomos enxertados na árvore. Nós somos filhos e não mais criaturas. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no texto de João 14,6, nós vimos, como eu disse anteriormente, que através de Jesus nós somos ligados, porque Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele, por meio de Jesus. Nós sabemos que Jesus é o único caminho. É o caminho que nós devemos estar focando. É o exemplo que nós devemos estar seguindo. É o exemplo que nós devemos estar cada vez mais copiando, aprendendo, buscando a compreender e entender os maravilhosos ensinamentos que Deus tem nos deixado através da vida de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Nós sabemos que só através de Jesus, Ele é o caminho. Nós sabemos que Jesus é a verdade. Ele é um homem que não mentiu. Ele é um homem que andou sobre a face dessa terra. É o Verbo que se fez carne. E nele não houve nenhum pecado, porque em Jesus não havia mentira, em Jesus não havia desonestidade, em Jesus não havia as coisas que nós vemos pecaminosas, que nos afastam de Deus em tempos e tempos. Em Jesus nós vimos que Ele era perfeito, que Ele é perfeito, que Ele sempre foi perfeito na eternidade. Em Jesus nós podemos cada vez mais aprender sobre Deus, aprender sobre a intimidade com Deus. Em Jesus ele deixa bem claro que a caminhada que ele teve nessa terra, a caminhada que ele passou, as coisas que ele viveu, ele nos deixa bem claro a intimidade que ele tinha com o Pai. E aqui os irmãos podem prestar atenção e podem ver que em alguns momentos Jesus se retirava para orar, para buscar a Deus. Isso ele nos deixa como exemplo, o Senhor Jesus nos deixa isso como exemplo, para nós estarmos também buscando o Senhor em oração, que nós possamos estar nos retirando e buscando a Deus em oração. E hoje nós temos muito tempo para fazer isso. Nós sabemos que tem pessoas que estão trabalhando em casa, no home office, tem pessoas que estão saindo já para trabalhar, que é o grupo essencial, mas nós também sabemos que hoje nós temos grande parte dos brasileiros estão em casa. Sim, para se proteger, graças a Deus, se proteja, se cuide. Se você é do grupo de risco, se cuide, né? Mas nós sabemos que a roda da própria economia ela vai andar, ela vai começar a se movimentar. E algumas pessoas vão ter que sair de casa, outras vão ficar, mas aquelas que tiverem essa oportunidade hoje de estarem em casa, sabe, não terem que se deslocar aos ambientes de trabalho, às vezes pegar ônibus, voltar ou ficar no trânsito, esse tempo que você ficava no trânsito,
tanto na ida como na volta, o que você tem feito? Você tem buscado intimidade com o Senhor? Você tem buscado Deus em oração? Aproveite para orar. Agora você tem mais tempo para orar. Você tem uma oportunidade maior a estar buscando o Senhor. Você tem uma oportunidade maior de estar lendo a Bíblia, de estar ouvindo louvores, hinos, pregações, né? Homens de Deus que estão falando na internet e pregações realmente muito boas, homens de Deus que estão aí fazendo um excelente trabalho de evangelização, de falar do amor de Deus. Aproveite para crescer mais na palavra. Aproveite para ler mais a Bíblia. Aproveite para estar sendo cada vez mais presente com o seu coração nas coisas do Senhor. Aproveite para estar se debruçando aos pés do Senhor. Aproveite para estar conversando mais com Deus, falando mais com Deus. Eu vou pedir para a Priscila estar lendo o texto de Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33 nos deixa bem claro qual que é a prioridade do nosso coração. Que a nossa prioridade seja estar buscando em primeiro lugar ao Senhor. Que nós possamos, como eu falei anteriormente, nós estarmos buscando em primeiro a Deus. Que você possa colocar todo o seu coração, como eu já falei, na busca incessante do amor de Deus. Que você possa estar cada vez mais próximo, como eu também já falei, e não me canso de falar, de você se colocar mais próximo do reino de Deus, das coisas do Senhor. Quando nós fazemos isso, nossa intimidade com o Senhor ela está crescendo cada vez mais. Também vou estar pedindo para a Priscila ler Efésios 4,16. Efésios 4,16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós sabemos que como corpo de Cristo, cada um tem uma parte importante. Que você possa estar fazendo a sua parte. E que como corpo nós possamos juntos estar agradando, exaltando e glorificando o nosso Deus. Então faça a sua parte, irmão. Busque fazer a sua parte bem feita, para também estar agradando ao Senhor. E que como corpo de Cristo nós possamos glorificar, exaltar, engrandecer ao nosso Deus. Nós sabemos que é para isso que nós somos criados. Nós sabemos que nós somos criados para estar glorificando e exaltando a Deus. Não é frustrante ser cristão. As pessoas acham que às vezes é difícil ser cristão, porque não pode isso ou porque não pode aquilo. Que às vezes mesmo passando por dificuldade, as pessoas colocam em xeque a nossa fé, dizendo: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Não é difícil nós estarmos carregando um fardo enorme, porque Deus está conosco. Por mais que nós estejamos passando por dificuldades, por lutas, por mais que nós sabemos que nós temos que carregar às vezes alguns medos, algumas ansiedades, algumas dificuldades, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas aí que se torna fácil ser cristão. Nesse sentido, tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Tende bom ânimo, porque Deus enviou o seu Filho amado, sem nenhum pecado, para nos dar a salvação. Tende bom ânimo, porque Deus está do seu lado. Tende bom ânimo, porque Deus está contigo. Tende bom ânimo, porque você tem um Deus soberano que cuida da sua vida. Tende bom ânimo, porque você tem um Deus misericordioso, um Deus fiel que de geração após geração com o seu povo vem agindo,
vem transformado, vem cuidando, vem zelando, vem guardando e não tem deixado faltar nada ao seu povo. Meu irmão, é maravilhoso ser cristão. É maravilhoso nós sabermos que Deus está conosco em todo o tempo. É maravilhoso saber que Deus está olhando para nós em todo o tempo. E é maravilhoso nós sabermos que em Jesus nós temos a salvação. É maravilhoso que em Jesus nós somos restaurados e renovados, que em Jesus a nossa intimidade com Deus ela cresce dia após dia, que em Jesus nós aprendemos a buscar cada vez mais as verdades, os ensinamentos de Cristo para nós crescermos como igreja, que em Jesus Ele nos dá exemplos maravilhosos de como nós devemos proceder na nossa vida, que a palavra do Senhor que é revelada a nós através dessas sagradas escrituras que hoje nós podemos ter nas nossas casas, nós podemos abrir ela no celular, nós podemos abrir ela numa Bíblia de papel, no computador, nós podemos abrir ela na televisão, entendeu? Nós temos a maior fonte de ensinamento verdadeiro, de ensinamento que restaura, que cura e que sara a alma daquele que está ferido, daquele que está arrasado, daquele que às vezes está com medo. E essas mesmas escrituras, essas mesmas palavras, elas nos dão a certeza de que tudo que nós passamos aqui hoje, de que tudo do bom ou das coisas difíceis está no controle do Senhor. E que essas mesmas escrituras elas nos mostram e nos revelam Jesus. E que essas mesmas escrituras, elas, além de nos revelar Jesus, elas nos revelam que em Jesus nós somos salvos. Que em Jesus, você, eu e os filhos de Deus são libertos, são livres. Que em Jesus nós vamos ser cuidados aqui na terra e nós também vamos ter o céu. É maravilhoso ser cristão. É muito bom ser cristão. É muito bom saber que Deus nos permitiu, através da sua misericórdia, através do seu infinito amor, da sua graça, a vinda de Jesus Cristo. Que Ele nos enviou o Espírito Santo para estar nos ensinando a crescer na intimidade com Deus. Que através do Espírito Santo nós podemos aprender, que nós podemos conhecer, que Ele fala aos nossos corações, Ele nos revela a palavra do Senhor e Ele nos mostra, Ele nos ensina, Ele nos dá uma sabedoria que excede o entendimento humano, para nós aprendermos cada vez mais e cada vez mais de Deus. E assim a nossa intimidade com o Senhor ser cada vez maior, ser uma intimidade de uma busca incessante no crescimento e no conhecimento do amor de Deus pelas nossas vidas. É maravilhoso saber que Deus está conosco em todo o tempo. Eu queria que os irmãos, nesse momento, voltassem o seu pensamento a Deus e pedisse, do fundo do coração também, para os irmãos estarem crescendo cada vez mais na intimidade com o Senhor. Que Deus possa dar sabedoria a vocês em todo o tempo. Que Deus possa dar sabedoria a vocês, para vocês crescerem cada vez mais no conhecer de Deus. E também que vocês possam nesse momento estar orando para aquelas pessoas que vocês saibam que estão precisando crescer cada vez mais na intimidade com o Senhor. Crescer no conhecimento com Deus. Aquelas pessoas que estão precisando cada vez mais de Deus na vida delas. Aquela pessoa que você sabe que às vezes está com muito medo, ou que está passando por problemas que nós nem imaginamos ou nem sabemos solucionar, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem no tempo também de Deus. E Deus cuida de todas das nossas ansiedades, dos nossos medos. Que você possa estar lembrando dessas pessoas. Às vezes nós sabemos que existem pessoas acamadas, pessoas com dificuldade financeira, pessoas com lutas, pessoas que perderam filhos, pessoas que perderam maridos agora nessa questão
dessa doença, pessoas que perderam entes queridos, que você possa estar lembrando dessas pessoas, está orando também por essas pessoas. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço, Deus, pela tua direção, ó Pai, pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Pai. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, das nossas vidas e nos permita, ó Pai, cada vez mais conhecer do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos dando a sabedoria que vem do alto, que o Senhor possa estar dando a sabedoria através do teu Espírito Santo, ó Pai, através dos ensinamentos de Jesus, ó Pai, através da caminhada do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar nos dando, ó Pai, esse, ó Senhor, pensamento que venha do Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar realmente, ó Pai, tendo uma metanoia, ó Pai, uma mudança de vida, ó Pai, uma mudança de mente, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, realmente estarmos arrependidos, ó Pai, dos nossos pecados e quando nós pecarmos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, realmente arder nos nossos corações a busca, ó Pai, ó Senhor, de uma intimidade com o Senhor, ó Pai. Que quando nós pecarmos, ó Pai, que não seja, ó Pai, porque nós queremos, mas que por seja um erro, ó Deus, um deslize, ó Deus. E que como um erro, um deslize, que nós possamos nos retratar com o Senhor, ó Pai, em Jesus, ó Pai, e pedir perdão, ó Pai. E nós sabemos que em Jesus nós somos sarados, restaurados, ó Pai, e perdoados, ó Pai. Nós te louvamos pelo teu amado Filho Jesus Cristo, ó Pai, que não merecia morrer do jeito que morreu, ó Pai, da forma que morreu, ó Deus. Mas nós sabemos que foi necessário, ó Pai, Jesus, o Verbo que se fez carne, ó Deus, vinha, ó Deus, sem nenhum pecado, ó Pai, e pagar um alto preço, ó Pai, um preço inimaginável, ó Pai, um preço que nós não sabemos, ó Deus, nós não conseguimos mensurar, ó Deus. Mas nós te louvamos porque da sua graça, ó Pai, pelo teu amor, ó Pai, o Senhor, ó Pai, pela sua misericórdia, ó Pai, nos perdoou, ó Pai, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, nos dando a salvação, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda fará, ó Deus. Eu te louvo porque o Senhor, ó Pai, é um Deus fiel e um Deus justo, e eu não me canso de dizer isso, ó Deus. Eu te louvo porque o Senhor é santo, santo, santo. Eu te louvo porque o Senhor é o digno, é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Nos abençoa, Pai, e guarda, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Meu Deus, agindo